Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH, neste sábado à tarde, finalzinho de sábado à tarde, início de sábado à noite. Na verdade eu estou gravando o vídeo às 6h30 da manhã, antes da minha atividade física matinal. E nesse vídeo de hoje eu tenho uma má notícia para vocês e 3 boas notícias. Eu queria que vocês fossem pensando aí qual delas vocês querem que eu conte primeiro. Enquanto vocês pensam, eu vou me apresentar. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor dos cursos de medicina e enfermagem da Universidade Estadual do Piauí. Se você gostar desse vídeo, também te convido a se inscrever no nosso canal e nos ajudar a compartilhar ciência. Na verdade, eu comecei até como uma espécie de brincadeira, porque não tem como eu receber num vídeo gravado o feedback de vocês de qual a notícia que eu vou dar primeiro. Mas eu optei por dar a má notícia, porque como são 3 boas notícias, ao final desse vídeo, eu dando as 3 boas notícias sobre a pandemia, de certa forma ameniza a má notícia. Eu vou começar pela má notícia. Na verdade, eu nem acho que seja uma má notícia, eu acho que seja, na verdade, mais um alerta. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, produziu um relatório sobre a variante Delta, que teve a sua origem lá na Índia, e o jornal The Washington Post publicou esse relatório. Eu vou colocar inclusive esse relatório, o link para ele na íntegra, na descrição do vídeo, mas em síntese o relatório aponta para 2 conclusões. A primeira conclusão é que a variante Delta é uma variante tão contagiosa quanto o vírus da catapora, que é extremamente contagioso. Isso significa que é uma variante que se espalha muito rapidamente e explica o porquê de quando ela chega num país, ela rapidamente se torna a variante dominante no cenário. Tá? Isso acende um sinal de alerta para países do mundo inteiro. Os Estados Unidos está tendo um aumento do número de casos, a China voltou a ter um aumento do número de casos. Então isso acende um sinal de alerta. Eu entendo que isso, antes de ser uma má notícia, é mais um alerta que é feito para a população mundial e para os governos mundiais. Dito isso, que a variante Delta é tão transmissível quanto o vírus da catapora, o CDC alertou ainda nesse relatório que, como os adultos e os idosos do mundo, pelo menos dos países mais ricos, já estão relativamente imunizados, eles estão mais protegidos contra a variante Delta, e a variante Delta então passa a ser mais frequente em crianças, em adolescentes, em jovens, e aí o cenário passa a mudar radicalmente. Por quê? Porque a variante passa a ser mais agressiva nas populações jovens do que o vírus original. E essas populações jovens tendem, pelo fato de não terem tomado a vacina, estarem mais expostas à variante Delta. É muito importante, portanto, que a gente otimize esforços no sentido de procurar imunizar os jovens do nosso país para se preparar para uma possível expansão da variante Delta que está aqui no Brasil. Eu já até postei um vídeo anterior que eu tenho as minhas dúvidas se a variante Delta no Brasil vai ter o mesmo impacto que ela está tendo no restante do mundo, basicamente por 2 premissas. A primeira é que a variante Delta chegou no Brasil e começa a querer se espalhar no Brasil, num país que tem, bem ou mal, quase metade da sua população já parcialmente imunizada. A variante Delta nunca encontrou esse cenário em nenhum outro país. Então ela chega aqui com a população já parcialmente imunizada, tanto pela doença como pela vacinação. Né? E o segundo ponto é que ela chega no Brasil num cenário em que 95% dos casos de Covid são provocados por uma outra variante também bastante transmissível, que é a variante P1, a variante Gama, a variante originada lá em Manaus. E em nenhum outro país, quando a variante Delta chegou, ela encontrou uma outra variante dominando tanto o cenário como aqui no Brasil. Então, isso fez com que o CDC emitisse uma recomendação, que lá nos Estados Unidos fosse obrigatório a reutilização das máscaras em espaços públicos, exatamente para tentar conter esse avanço da variante Delta, que é extremamente infecciosa. Algumas cidades dos Estados Unidos, alguns estados, tinham abolido a utilização de máscara, da exigência da utilização de máscara em espaços públicos, e o CDC acha que deve se voltar a essa prática. Eu diria para vocês, inclusive, que a utilização de máscara em espaços públicos deverá nos acompanhar ainda por um longo período. Vamos nos acostumar. Aqui em Teresina eu vou já fazer a minha caminhada utilizando máscara,
Mas a quantidade de gente que vai estar caminhando sem utilizar máscara é absurda. As pessoas não estão valorizando a utilização das máscaras nesse momento da pandemia. Bom, então, dada essa primeira má notícia, que na verdade eu vou até reformular, não é uma má notícia, são alertas, vamos às 3 boas notícias para a gente finalizar o nosso sábado com chave de ouro. A primeira boa notícia é que o Instituto Butantan deu entrada na Anvisa ontem no pedido de autorização para aplicar a Coronavac em crianças a partir de 3 anos de idade. Isso é muito bom, porque vários países já autorizaram a imunização das crianças com a Coronavac, a China o principal deles, obviamente. Tá? Ontem eu havia dito que no Brasil só existe uma vacina autorizada pela Anvisa para aplicação em crianças e adolescentes, que é a vacina da Pfizer, e ainda assim na faixa etária dos 12 aos 17 anos. Tá? A Janssen está realizando uma pesquisa com crianças acima de 3 anos, na faixa etária de 3 aos 12 anos, mas não concluiu essa pesquisa ainda aqui no Brasil e não pediu ainda à Anvisa a autorização para utilizar a sua vacina em crianças de 3 a 12 anos. Está esperando concluir por volta de outubro o estudo, para depois reunir a documentação e fazer o pedido junto à Anvisa. Então, nós temos aí uma perspectiva de que até o final do ano nós teremos 2 vacinas autorizadas pela Anvisa para administração em crianças e adolescentes na faixa dos 3 anos de idade aos 17 anos de idade, que são a Janssen e a Coronavac, que deve ter a sua autorização concedida primeiro. Então isso é muito bom, porque a gente começa a dar segurança ao retorno às aulas, por exemplo, vacinando crianças e adolescentes e protegendo crianças e adolescentes. Eu queria lembrar uma outra coisa do relatório do CDC, que é o seguinte: o CDC disse que as pessoas que estão vacinadas contra a Covid-19 estão bem protegidas contra formas graves e contra a morte provocada pela variante Delta. Mas elas continuam sendo capazes de transmitir do mesmo jeito que as pessoas não vacinadas a variante Delta. Por isso que é importante utilizar máscara. Então, quando nós conseguimos vacinar nossas crianças e adolescentes com a vacina Coronavac e com a vacina da Janssen, nós deveremos manter o estímulo a que crianças e adolescentes, mesmo vacinados, continuem a utilizar máscara para evitar transmitir para outras pessoas a doença. Essa é a primeira boa notícia. Nós temos aí 2 vacinas na boca do gol para receberem a autorização da Anvisa para nós começarmos a vacinar nossas crianças e adolescentes. Eu que tenho um filho de 4 anos de idade, estou muito satisfeito com isso e na expectativa de imunizar o Antônio o quanto antes. Bom, a segunda boa notícia é o fato de que ontem a Fiocruz anunciou que começou a produzir a vacina AstraZeneca com insumos completamente nacionais. Isso mesmo, o contrato da Fiocruz com a AstraZeneca prevê a transferência de tecnologia que já foi feita e os laboratórios da Fiocruz começaram a produzir totalmente a AstraZeneca com insumos nacionais, não dependendo da importação de insumos do IFA, né, que é o insumo principal, para produzir vacinas, e a Fiocruz promete até o ano que vem entregar 160 milhões de doses para o governo, que somadas a outras doses que o governo tem para receber, vai dar ao Brasil uma soberania vacinal e nós não iremos mais depender da importação de vacinas, importação de insumos. Isso é uma excelente notícia, isso mostra a importância de nós valorizarmos institutos como a Fiocruz e como o Butantan, porque o Butantan agora, mês que vem, também vai receber a transferência de tecnologia do laboratório Sinovac e vai começar a produzir a Coronavac com insumos 100% nacionais. Isso é muito, mas muito importante, tá? Bom, e a terceira boa notícia é que o Brasil atingiu ontem a marca de 100 milhões de pessoas com a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19. Isso é muito bom, porque nós estamos nos aproximando a 50% da população parcialmente imunizada. E se nós somarmos os 100 milhões de brasileiros que já receberam a primeira dose da vacina, de alguma das vacinas, e que estão parcialmente imunizados contra a Covid-19, aos brasileiros, aos 30 milhões de brasileiros aproximadamente que contraíram a Covid-19, nós temos hoje possivelmente 60% da população brasileira com alguma resposta imune à Covid-19, ou seja, parcialmente protegidos. E nesse cenário nós vamos tender a diminuir cada vez mais, se Deus quiser, o número de casos no Brasil e o número de mortes no Brasil, mesmo com a chegada da variante Delta. Essa é a minha expectativa.
Só que para isso nós temos que fazer a nossa parte. Qual a nossa parte? Continuar valorizando espaços abertos, continuar utilizando máscara em público, principalmente em espaços fechados, evitando aglomerações, ou seja, esse é o novo normal que nós teremos que enfrentar. E por fim, eu vou passar aqui uma mensagem de solidariedade a uma inscrita aqui do canal, que eu não vou revelar o nome, ela vai saber do que eu estou falando. Ela me relatou, eu acho que inclusive ela usa um pseudônimo aqui para não ser identificada, mas ela me relatou que é mãe de 2 filhos, uma menina com imunodeficiência primária, foi abandonada pelo marido, está desempregada, passando muitas necessidades com seus filhinhos, né? E eu diria para você o seguinte: nós, depois que somos pais e mães, adquirimos um amor tremendo por nossos filhos, e os seus filhinhos dependem muito do amor e da proteção que você, com toda a dificuldade do mundo, tenho certeza, está se esforçando para dar aos seus filhinhos. Não desanime, tempos melhores virão, você certamente conseguirá, até o final do ano, se Deus quiser, vacinar os seus filhos e proteger a sua filhinha com imunodeficiência primária, vai conseguir um emprego para dar dignidade aos seus filhinhos e educação. Essas crianças dependem muito de nós pais, e nesse momento de pandemia, essa dependência é muito maior. Dependência afetiva, dependência financeira, que você tem uma fragilidade em função de estar desempregada, mas eu desejo para você toda a sorte do mundo, desejo a você que Deus olhe por sua família e lhe dê oportunidades de sustentar dignamente a sua família e principalmente proteger os seus filhinhos e a sua filhinha com imunodeficiência primária. Quando as vacinas forem aprovadas para crianças, a sua filhinha vai estar na lista de prioridade porque ela tem comorbidade. Consulte o seu médico, veja qual é a melhor alternativa de um protocolo de vacina para proteger a sua filha, porque os nossos filhos têm de nós um amor incondicional. Nós, pelo menos, que somos pais amorosos e dedicados aos nossos filhos. Boa sorte para você, eu finalizo por aqui, um bom sábado a todos e até a próxima.